Olá, paz e bem. Hoje então nós vamos ver o capítulo 3 de Gênesis. Esse capítulo ele é composto de 24 versículos e o tema central é a origem do mal. A gente vê que esse texto ele procura, ter como tema central, como eu já disse, a origem do mal. E qual seria esse mal? Então, o centro dessa questão é a pretensão do ser humano de ser como Deus. No versículo 5 desse capítulo, é dito o seguinte: Mas Deus sabe que no dia em que vocês comerem do fruto, os olhos de vocês vão se abrir, e vocês se tornarão como deuses, conhecedores do bem e do mal. Então, em cima dessa afirmação, o que se pode ver? É o ser humano querendo usurpar o lugar do Deus, letra maiúscula, o Deus verdadeiro, para tornar-se autossuficiente. E isto, na realidade, é um falso Deus, porque nós podemos observar que o ser humano, por mais que evolua, nunca vai ser um Deus. O único ser humano que também era Deus foi Jesus, que a missão dele era justamente revelar esse Deus, para que o ser humano entendesse a Deus. Jesus se encarna como homem, então ele, sim, quando a gente quer saber qual é a imagem, qual é a postura do Deus verdadeiro, na medida que o ser humano consegue também captar, porque o máximo que o ser humano consegue captar do Deus, que é infinito, é o que Jesus revelou. Mas ele próprio diz que se ele fosse escrever tudo, não haveria livros no mundo suficiente para que se fosse escrito. Então, até onde o ser humano consegue captar sobre Deus foi revelado em Jesus. Mas a grande tentação do homem é eliminar a Deus e ele ser o seu próprio Deus, não é? Aí então continua a reflexão sobre esse capítulo 3, onde podemos ver mais detalhes, O autossuficiente, ou então a autossuficiência em si, ela é a mãe de todos os males. Então, qual é a origem do mal? A tentação nossa do ser humano de querer ser autossuficiente. E, na realidade, só Deus é Senhor absoluto. Só Deus é autossuficiente. E o seu projeto de vida, para nós é um projeto de liberdade. Então, aí que gera também um grande problema, o chamado livre-arbítrio. O ser humano realmente pode procurar viver a sua vida de acordo com o que esse Deus nos revelou, ou pode querer seguir seu próprio caminho sendo autossuficiente. E a grande tentação do ser humano em si é essa, é ser autossuficiente. Ele ter o conceito, ele saber o que é bom e o que é mal. Então, continuemos aqui pegando luz no capítulo 3, que fala sobre isso. Quando o homem se torna autossuficiente, o que acontece? Ele se rebela contra o projeto do Deus, do Deus verdadeiro. Esse projeto, o faz romper, com a vida
Por quê? Porque normalmente ele pensa numa vida só para si mesmo. O homem sonha possuir liberdade e vida, porém, na sua autossuficiência, ele produz o contrário. Ele produz escravidão e produz morte. As relações de fraternidade acabam se transformando, né, em relações de poder, de opressão. A relação de partilha transforma-se em exploração e essa produz, né, riqueza, mas riqueza para poucos e pobreza para muitos, né, que a gente pode realmente observar na humanidade através aí dos séculos, né, e séculos. Desse modo, as relações ficam distorcidas, quebradas, tanto dos homens entre si, como do homem com a natureza. Então, desequilibra tudo. Tudo fica desequilibrado. Nesse clima gerado pelo mal, que tende a se multiplicar, né, uma bola de neve, o caminho já não se leva mais, então, para a vida, né? Quando se trilha para isso, esse caminho não está levando para a vida, mas, ao contrário, para a vida é um caminho sempre de morte. Continuando, né? Diante desse quadro, o que acontece? Então está tudo perdido? Não adianta mais nada? Não, não, não. Diante do mal gerado, né, pelo próprio homem, até tem uma frase que eu gosto sempre de repetir para mim mesmo, né? Se alguma coisa está errado, alguém é culpado, né? Mas não é Jesus, né? Não é Deus. Realmente é o homem, né? O homem que acaba sempre dificultando as coisas para si mesmo. Deus em si, ele promete um projeto, né? E esse projeto que né, que ele fez, que ele tem, é esse que vai triunfar, né? Segundo aqui a visão, né, dos autores, e como já falei, nessa segunda interpretação da criação, eram os sacerdotes, né? Sacerdotes. Até falei do tempo do exílio. O exílio foi a época em que o rei, né, Nabucodonosor, imperador lá da Babilônia, invadiu, né, o Reino do Sul, invadiu Judá e exilou, né? Exilou o povo que ali morava, no caso, né, os hebreus israelitas, exilou-os lá para Babilônia, né? Então, exílio da Babilônia, ele terminou por volta de 538, né, antes de Cristo, foi o outro término. Ele começou por volta de 586 e foi até 538, né, antes de Cristo. Mas, enfim, continuando aqui, a gente vê que o projeto, né, segundo a visão dos escritores, ele vai triunfar, né? No Novo Testamento, vê, né, que nessa descendência, o povo comprometido com Jesus Cristo. Então, qual é a descendência, né, que vai fazer triunfar? São todos aqueles, né, que aderem aí a Jesus Cristo. E por quê? Como eu falei, porque Jesus Cristo é o ser humano, porque ele, né, de acordo com a nossa fé, com a nossa crença, Jesus é verdadeiro Deus, mas também é verdadeiro homem, né? Então ele tem tudo do humano, exceto o pecado, e Deus. Então ele, tudo que ele viveu, tudo que se sabe sobre ele, tudo que conseguiu chegar até nós sobre Jesus, é a vontade do Pai. Ele revela na sua vida, nas suas palavras, principalmente na sua atitude, porque é tal coisa, Jesus falava aquilo que ele vivia. Ele vivia aquilo que ele falava, então era a coerência em pessoa. É o que a gente procura fazer e não é fácil, né? A gente muitas vezes, como diz Paulo apóstolo, eu faço o mal que não quero e não faço o bem que quero, né? Então,
é uma contradição. Mas Jesus, né, ele conseguia viver o que falava e falava o que vivia. Então, o projeto de Deus ele vai triunfar, não sabemos quando também, né? Mas essa é a esperança, vai triunfar, né, na prática de Jesus, isto é, à medida que a humanidade vai concretizando, vai colocando em prática os ensinamentos de Jesus, o reino está sendo implantado. E continuando, né, falando do Novo Testamento, vê nessa descendência o povo comprometido com Jesus, que é o supremo, quer dizer, não tem, ele é o supremo revelador, não só revelou, mas realizador do projeto de Deus. Então, o objetivo de Jesus, né, a vida dele é o mundo, além de salvar. Salvar e por quê? Por que Jesus salva? Além, né, da sua morte na cruz, do sangue. Porque ele revela, né, hoje a humanidade tem um mapa, né, tem um projeto de como se salvar. E as pessoas vão experienciando, cada um de nós podemos observar isso na prática. À medida que eu consigo concretizar nas minhas atitudes do dia a dia, a prática, né, cristã, a prática de Jesus, como diz aquela música, né? Pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentia. A gente percebe que, à medida que a gente consegue colocar em prática isso, a gente consegue ver, né, sentir que o reino já está presente, está sendo semeado, né? Aí, lentamente, mas está. É o projeto de Deus, né, que deve vingar. Então, o capítulo 3 é isso, é essa síntese, né, da origem do mal, que é o mal, mas que o mal não vai prevalecer, né? Que Deus tem um projeto maior, por isso mandou seu Filho para nos revelar, não só revelar, né, mas também realizar, e tá presente no mundo. Então, já lá no começo da Bíblia, né, no terceiro capítulo do Gênesis, a gente já começa a ver aí, né, a presença de Jesus, né, que apareceu há 2000 anos, mas nas palavras, no pensar, né, ele já está sendo gerado, está sendo revelado, ok? Então, né, o próximo capítulo, né, a gente vai refletir é o capítulo 4, e o foco, né, vai ser o rompimento da fraternidade, que é um dos itens, né, que faz parte do projeto de Deus, e o progresso, né, e violência. Então, vamos caminhando e tentando aí, a cada dia, a cada estudo, entender um pouquinho mais. Paz e bem a todos, até o próximo.